Muito bem, muito bem. Pessoal, eu estou muito feliz em compartilhar com vocês um pouco da experiência do trabalho que eu tenho feito aqui no Brasil e na França, né? O trabalho esse que resultou na criação de uma empresa, né, na Europa, uma empresa sediada na... É só ligar que funciona. Open Forests, né? É uma empresa, uma Green Tech, ela é uma startup que trabalha na área de meio ambiente, né? Em questões relacionadas ao meio ambiente e à recuperação da biodiversidade. E esse trabalho, na verdade, ele é resultado de uma jornada. Então, a minha ideia aqui não é fazer um pitch, ou falar sobre como a startup funciona, mas sim sobre o processo que foi chegar nesse ponto, perfeito? Até porque eu aprendi muitas lições de empreendedorismo e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês essas lições, esse aprendizado e mais do que isso, trazer um pouco para a realidade aqueles que pretendem investir, que pretendem trabalhar, que pretendem se envolver no mercado de startups, perfeito? Antes de falar sobre o trabalho especificamente da Open Forests, eu queria visitar um estudo que o Bill Gross apresentou. Ele é fundador do Idea Lab, enfim, acelerou centenas de startups, talvez até milhares, e ele publicou em 2015, já faz algum tempo, um estudo que ele aponta, avaliando em algumas dimensões, qual é o fator crítico de sucesso dessas startups, ou seja, daquelas, obviamente, que ele tinha controle sobre. E o curioso, né, ele fez uma avaliação observando essas dimensões. Então, você tinha se a ideia era boa, se a equipe era bem estruturada, se o modelo de negócio fazia sentido, se o investimento dele foi crucial e o timing, né? Eu fiz uma pegadinha com vocês, falei sobre da ideia ao investimento. E aqui, né, vou trazer um dado talvez assustador, investimento foi o fator que menos importou para todas as startups de sucesso do ciclo dele. Timing foi o fator que mais teve a ver com o sucesso das startups. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas entram nesse circuito buscando um investimento, um dinheiro, né? E o investimento, o dinheiro a qualquer custo, ele traz uma responsabilidade muito grande. E é exatamente sobre isso que eu vou falar na criação dessa startup. Como que a gente conseguiu fazer um trabalho, conseguir atingir um resultado sem a necessidade de um investimento direto. E como a gente se preparou para estar no ponto que está hoje, que vocês vão descobrir. Bom, como qualquer trabalho, ele não surgiu do nada, não surgiu de repente, talvez com algum acaso. Mas, ano passado, no primeiro semestre do ano passado, 2017, a gente teve a chance de participar numa competição organizada pela Agência Espacial Americana, a NASA, que é o Space Apps Challenge. Então, ele reúne uma infinidade de dados de observação da Terra via satélite, ou seja, Landsat Data, com APIs, com dados, enfim, uma infinidade de informações para que as pessoas proponham soluções diversas para os temas propostos. Na ocasião, né, desse evento, a gente teve ali 25 mil pessoas em 187 locais em 6 continentes. Acho que ninguém da Antártida participou, não sei. 187 locais, universidades, institutos, empresas, né, espaços como o VR Office, por exemplo, e a gente cadastrou, né, o nosso time, a nossa equipe, ela trabalhou remotamente para justamente apresentar soluções para os temas que foram propostos. Aí tem meio ambiente, fluxo de espécies, migração de espécies, fluxo genético, todas as questões relacionadas à biologia, enfim, ecologia e tudo mais. Perfeito. Mas para fazer esse trabalho, a gente não pode contar com qualquer pessoa. Então, a gente montou um time um tanto quanto curioso, né? Esse time, ele é composto por essas pessoas todas, e literalmente elas trabalharam nesses postos, né? Foi um trabalho remoto, e isso já indica aí a dificuldade que é de fazer um trabalho de uma equipe funcionar com alta performance, com muito resultado, e ao mesmo tempo tendo a dificuldade da comunicação e da presença. Essa competição, o Space Apps Challenge, ela funciona no final de semana, são 36 horas, né, programadores loucos, né, engenheiros, enfim, especialistas, trabalhando de forma insana para propor as soluções e construir. Foi o que a gente fez. A gente tinha vantagem do fuso horário, então a gente trabalhou praticamente 36 horas seguidas. Isso foi muito bom. Mas eu queria destacar aqui a importância de você montar um time equilibrado e com competências complementares. Para além de mim, obviamente, o José Vaca Jones, ele
ele é, bom, ele é muita coisa. Ele é advogado, químico, mas ele também é mestre na área ambiental. Ele, inclusive, foi assessor dos últimos presidentes da República do Equador, com temas relacionados ao meio ambiente. O Renan, ele é um engenheiro de software, ele é mestre, tudo certo, né? Ele é mestre em engenharia de mídia para a educação, pela Universidade de Poitiers, e também engenheiro de software, tem outras soluções, patentes, todas. Só tocar o microfone. Bem, ótimo. Olha só, limpo. O Renan, então, é mestre em engenharia de mídia para a educação, tem outros títulos também, autor de GeoGebra, participou de vários simpósios de matemática no mundo, Coreia do Sul, Ásia e tudo mais. Talvez a maior qualidade dele seja o fato de ser meu irmão, isso são poucos que conseguem isso. E o Luiz, cara, é gêmea, e o Luiz Galindo, ele é PhD em engenharia, é tanto título, né, gente? Ele é PhD em engenharia de comunicação e mídias. Também ele faz parte da diretoria de estudos científicos para o Ministério da Educação da França. Ok, pessoas competentes, complementares, excelente, com muita experiência. Mas trabalhar remotamente, trabalhar conectado por um propósito, né, remotamente conectado por meio de um computador, para atingir um objetivo comum, é muito complicado. Quem aqui trabalha com ágil, com método, sabe a importância de você ter a proximidade com a equipe. Então, isso exigiu, né, da equipe uma competência ou maturidade muito grande. Aí eu queria trazer o primeiro aspecto, que eu entendo ser o aspecto de sucesso para esse trabalho. Pessoas com a postura madura. As dificuldades vão aparecer, os conflitos vão aparecer, e a gente tem que saber lidar com as situações. Não tem como evitá-los, né? Muita gente fala sobre como evitar situações de conflito, eles vão acontecer, né? O grupo é heterogêneo, tem visões diferentes sobre o mundo, o trabalho que ele acontece, ele é complexo, as relações humanas elas são complexas. Então, a gente conseguiu reunir pessoas que têm uma competência muito grande em lidar com essas situações, e me surpreendeu, inclusive, porque eu pensei, poxa, não vai dar certo, isso não vai dar certo. O cara conectado, outro está com o outro, fulano tem filho, eu também, aquela coisa toda, e a gente conseguiu trabalhar, e foi muito bom. Perfeito, montamos o time, equipe. Lembra que era um dos fatores, das dimensões lá que a gente trabalhou. E também, se não me engano, era o segundo, né? O segundo dos itens mais importantes. Mas, como qualquer solução, né, era um desafio, a gente tinha que construir um protótipo e tudo mais, a gente precisou identificar um problema. Como é que se identifica um problema? A gente não podia, naquele em 36 horas, inventar um problema. Então, a gente resolveu abraçar, até por orientação do José, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, declarado pela ONU, na verdade, por todos nós, por intermédio dos nossos representantes, obviamente, que são, na verdade, questões que a humanidade já entendeu serem problemas a serem resolvidos, para que a nossa vida seja melhor. Então, ao invés de imaginar que talvez alguém precisasse de alguma coisa, o que nós fizemos foi abraçar esses objetivos. E mais do que isso, a gente escolheu um tema importante, foco, ecologia e reflorestamento. Então, trabalhando com recuperação da biodiversidade, a gente entendeu que conseguia atingir diretamente parte desses itens de desenvolvimento sustentável. Tá? Com mais tempo, a gente pode entrar em cada um desses itens e como isso pode ser afetado. Mas o fato é que a gente propôs um trabalho para resolver um problema, que já foi anunciado, e mais do que isso, né, por qual os governos e a sociedade já se comprometeu. Isso é muito importante para qualquer startup, resolver um problema. Perfeito? Como que a gente tinha que fazer isso? A NASA te coloca uma infinidade de APIs, para quem é da área de TI, programação, enfim, dados, acesso a essas informações sobre o planeta Terra em muitos aspectos. Poxa, tem aí dados de oceano, de atmosfera, de superfície de terra. Então, a gente teve que juntar esse monte de coisa durante um final de semana, mesmo tendo filhos e tudo mais, né, muita dificuldade, virando noite e tudo mais, para justamente potencializar aquilo que a gente pretendia, que era reflorestar o mundo em larga escala. Era esse o grande objetivo. Então, com esses dados, a gente conseguiu não criar uma tecnologia, mas identificar, de fato, os locais onde aconteciam as atividades de degradação, mais do que isso, com qual intensidade. Porque, para efeito de recuperação na biodiversidade e tudo mais, do tema, é importante a localidade.
A localidade, ela impacta no resultado. Então, a ideia do produto, então, era criar batalhas do qual a gente ia competir com as ações de desmatamento. Era manter, no prazo aí de algumas décadas, manter a quantidade de árvores, para depois a gente aumentar a quantidade de árvores. Tudo isso, óbvio, com embasamento científico, tal, tudo mais, passado pelo José e pelo Luiz, principalmente. Eu sou um cara da tecnologia. Então, greenhouse, desculpa o anglicismo, pessoal, mas é o material que a gente utilizou. No material tem coisa em francês aí, mas a gente vai passando. Beneficiários, verificadores, ou seja, a gente identificou no processo de reflorestamento aquilo que era mais oneroso ou mais custoso, ou que representasse algum problema ou tinha um potencial de melhoria. Então, a gente agiu sobre esses pontos, óbvio, dentro do protótipo. E, a despeito desse esquema, a gente conseguiu construir um protótipo de aplicativo, enfim, um lugar onde as pessoas pudessem acompanhar essas atividades, pudesse, de fato, contribuir com essas ações, mais do que isso, apontar com rapidez, energia, para que aquela atividade de desmatamento ela não perdurasse, ou que ela não afetasse diretamente aquela população. Então, esse foi o resultado do trabalho feito em 36 horas. Eu até cansei de lembrar, gente, não sei vocês, mas eu estou pensando aqui, com muito Red Bull, para quem me conhece, aí não pode falar, né, Marco? Energético. Então, a gente fez aqui um trabalho muito intenso, conseguiu construir um protótipo, e, para nossa surpresa, apesar de eu estar aqui no Brasil, uma pessoa no Equador, enfim, outras duas em Paris, na ocasião do evento, no final de semana, a nossa equipe foi cadastrada como equipe francesa. Não tem nenhum francês no time. Tudo bem. E a gente acabou ganhando um prêmio do qual a Cidade de Ciência e da Indústria, que é um centro de inovação, abriga o Space Apps Challenge. Então, eles estavam lá, e eu aqui, né, no Brasil, comendo um piqui e tal, e a gente trabalhou remotamente, tudo mais, e teve que apresentar o trabalho. Eu apresentei lá na telinha, estava no monitor, bonitinho, e a gente acabou ganhando o prêmio. Foi, para nossa surpresa, foi assim, poxa, como, né? Mas, enfim, aconteceu. E o fato da gente ter ganhado o prêmio trouxe para a gente, assim, foi uma coisa muito rápida, e nos apareceu, assim, muito rapidamente, oportunidades para transformar aquilo num negócio. Porque essa competição é um hackathon, é uma disputa, o pessoal programando, fazendo protótipo e tudo mais, para justamente entregar a melhor solução. Mas é uma solução, não é um negócio. E, na medida em que a gente teve lá o assédio, por assim dizer, do Make Sense, do Lapaiaço, do F6S, que são plataformas importantes na Europa, que aceleram startups, a gente entendeu e teve a maturidade, olha lá, a maturidade da equipe, importante, maturidade. Não é esse o momento. Nós não temos um modelo de negócio. Nós temos um protótipo que é legal, que é um produto que faz sentido, ganhou prêmio, beleza, mas a gente ainda não tinha uma solução que pudesse ser chamada de negócio, não tinha um modelo de negócio, não tinha um negócio, de fato, uma startup. Então, foi aí que a gente teve uma outra grande lição, as parcerias. E que eu lembro do primeiro item, a questão do investimento. As pessoas abrem negócio ou têm uma ideia, começam a trabalhar buscando o investimento. Eu vou dizer isso 30 milhões de vezes. É muito caro. Dinheiro é uma coisa muito cara. A cada real que você recebe, a responsabilidade em devolver aquele dinheiro é muito grande. A pressão é muito grande. E nós entendemos naquele momento que a gente precisava de parcerias que nos entregasse muita coisa além do dinheiro. A gente tinha, felizmente, a possibilidade de trabalhar em paralelo com os nossos negócios, perfeito? Então, a gente esfriou essa relação e foi, então, participar de várias feiras de ciência, né, essa em Poitiers, um prédio bem bonitinho, no interior da França, outras feiras de ciência também de Paris e tudo mais, universidades, para a gente se encontrar com a comunidade, entender as necessidades de como funciona a mecânica. A gente passou a entender o ecossistema, para daí, sim, tentar ter uma ideia de como transformar aquele produto num negócio, finalmente. Ok? É uma história curiosa. Eu acabei encontrando, entre outras pessoas, né, alguns mentores, do qual eu gostaria aqui de destacar o Gerhard Moss, não sei quem conhece, mas ele é um, enfim, pesquisador, explorador, pouco famoso,
Enfim, ele deu a volta ao mundo algumas vezes, se não me engano, de avião 3, mas ele é principalmente, o que tem a ver com o projeto aqui, ele é o criador do projeto Rios Voadores, ou seja, ele coletou água do céu na região amazônica, tal, tudo mais, para identificar o ciclo que a água faz, né, de evaporação, enfim, condensação, chuva e tudo mais, para ele, como que a água trafega pelo ar. Isso é muito interessante. Então, foi possível então mapear a origem de cada uma das águas, quando ela vem do oceano, para onde ela vai, e assim poder determinar o impacto de uma ação, né, ambiental para uma outra região. Isso foi crucial para o resultado do nosso produto final, eu vou dizer isso no final. Então, o Gerhard Moser é o nosso mentor, né, o nosso principal mentor, e outra grande lição, né, outro grande ponto, fator para qualquer negócio de sucesso, independente de ser startup, organização exponencial, uma empresa clássica, que seja, é você ter a mentoria, você contar com pessoas com quem você pode apoiar, que tem uma visão diferente. Né? O ambiente, o ecossistema de empreendedorismo no Brasil, ele categorizou ou levou o mentor, né, para o cargo sei lá, o cara que tem um chicote, né, que vai tentar testar a sua resiliência, testar a sua paciência e talvez até a sua autoconfiança. Então é bom vocês contarem, enfim, para quem trabalha, é bom as startups e tudo mais, por experiência própria, pessoas que possam contribuir. E essa é uma pessoa que contribui muito. Ele é franco-suíço, se eu não me engano. Ele mora aqui no Brasil também, lá na Suíça, talvez na Inglaterra, nos outros países. Ele nos ajuda muito, a gente, em várias agendas, abre também algumas portas. E, enfim, fica aqui a lembrança, né, do trabalho que ele tem feito com a gente desde o ano passado, enquanto mentor. Bom, Make Sense, plataforma, F6S, aceleradora. Nós optamos, então, por ingressar no programa de residência aberta, está traduzido em português bonitinho, do Laboratório La Paillasse. La Paillasse é um laboratório que abriga projetos de biologia, startups. É um lugar fantástico, né, do qual eu tive a chance de trabalhar lá esse ano. Fiquei alguns meses em Paris. A gente se reuniu, o trabalho foi remoto até então, a gente se reuniu em Paris mais cedo para justamente transformar aquela ideia num negócio, e mais do que isso, construir um MVP, construir um produto que a gente pudesse chamar de negócio, finalmente, perfeito? E esse espaço, essas fotos são lá do espaço, né? Esse espaço, ele é uma plataforma de colaboração, né? Você falou aqui bastante do BR Office com essa intenção, o que é difícil de ver no Brasil, tal como o BR Office faz, né? E lá, é diferente da média, continuando pela média, a gente conseguiu ser apoiado, né? A gente teve advogados, a gente teve especialistas de vários assuntos, diversos, nos apoiando para fazer as atividades do dia a dia, do cotidiano, inclusive. E, mais do que isso, eu, pessoalmente, tive a chance de contribuir com outros projetos, porque essa é a contrapartida, e não envolve investimento de dinheiro. Então, a gente tinha um espaço para abrigar a empresa, um espaço para receber clientes, parceiros, e quem quer que seja, o apoio operacional da equipe do laboratório, o apoio de outros projetos incubados dentro da plataforma. Então, isso aqui foi crucial. Crucial, mais um ponto, o quarto, se eu não me engano, procurar, para quem trabalha com startups, plataformas no qual eles consigam apoio, vocês consigam apoio para desenvolver o seu trabalho, sem necessariamente ceder alguma porcentagem do negócio, sem necessariamente se envolver na responsabilidade de ter que devolver o dinheiro. Então, é uma plataforma de troca, do qual, inclusive, o governo é muito presente, né? Na Europa como um todo, a administração pública ela é muito forte, muito presente nessas ações de inovação. E não por acaso, a gente teve, inclusive, a questão do timing, né? Uma coincidência de aprovação de uma lei, da lei na qual o governo da França priorizou no ano passado investimento na área de educação, de meio ambiente, tecnologia e inovação. Olha que coincidência, né? Então, a gente teve aqui a chance de participar de um desses programas, inclusive, que são bancados pelo governo, mas a gente não recebeu dinheiro diretamente, perfeito? E com esse trabalho, eu tive chance lá de conhecer pessoas fazendo projetos dos mais absurdos, até gente montando uma nova sociedade, como seria para montar uma sociedade na Antártida, de como seria fazer, enfim, coisas diversas. O fato é que a gente foi, então, teve a chance de, tinha lá a Batalha das Florestas, agora a gente criou um hub, uma plataforma, identificou os processos, que podia ser melhorado, e a gente tinha 3 caminhos para seguir. 3 caminhos para seguir. Na verdade, tinha até um quarto, que era um computador do MIT,
que você fabrica comida, a gente queria adaptá-lo para fabricar mudas, que parte do processo, né, de plantio e tudo mais, além do custo de manejo e tudo mais, é a parte importante. Talvez a gente pudesse fabricar mudas com um custo menor, mas por questão de falta de investimento, literalmente, dinheiro, a gente preferiu ir por outros caminhos. Então, no laboratório Lapaias, nós fomos para lá, eu fui para lá para trabalhar, com o objetivo de trabalhar com atividades de recuperação de biodiversidade. Foi então que nasceu, finalmente, Open Forests. Lindo, fantástico. Eu sou apaixonado, não sei vocês. Bom, o que é esse trabalho, né? Depois de muitas idas e vindas, de ensaios e tudo mais, a gente entendeu que era capaz de provar que uma abordagem para a captura de recursos, para incentivo, por exemplo, de um reflorestamento, uma atividade, né, de recuperação de biodiversidade, podia ser completamente diferente do que se faz hoje. Quando você entra num site para doar dinheiro para reflorestar, colocar uma planta no Zâmbia, muito distante, né? O que tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? A gente começou a entender, então, o comportamento das pessoas em relação ao mercado, por exemplo. Mercado que eu digo, mercado mesmo, de consumo, de produtos, produtos orgânicos e tudo mais. As pessoas entram com esses novos hábitos com interesse próprio, para, inclusive, ter um benefício próprio. Então, a gente inverteu a lógica e apresentou uma plataforma no qual as pessoas não doam dinheiro para alguém plantar uma árvore, mas elas contratam um serviço para ter um recurso natural entregue para elas. Então, nosso desafio é coletar esses recursos e garantir que eles vão ser aplicados em atividades de recuperação da biodiversidade, do qual ele vai poder usufruir de água limpa, de ar limpo. E isso se faz com muito dado científico. Essa é a primeira lógica, a inversão, né, de tirar o termo doador. Isso, óbvio, é a casca do projeto. Então, quando a gente fala que a sua saúde, o seu bem-estar, ele importa, é esse o recado que a gente quer dar. Não porque você tem que ser legal com o planeta, porque a sua saúde importa. E só você pode fazer alguma coisa por isso. Não porque alguém lá no Quênia, na Índia, ou o que quer que seja, vai, enfim, plantar uma árvore e tudo mais. A gente está falando dessas atividades que seja lá, que seja na América do Norte, que seja na Europa, mas que elas de alguma forma te beneficiem diretamente. E o trabalho científico que você tem feito é justamente fazer esse link, de a gente poder ter atividades para atender a maior quantidade de público possível. E isso é só a casca. Porque uma vez que a gente pega esse dinheiro, isso foi uma dificuldade grande, eu até brinquei, o senso de humor dos franceses é muito diferente. Eu até brinquei, falando, poxa, como é que vocês precisam, tal, tudo mais, fiz uma reunião. Falei, olha, eu vou pegar dinheiro de um inglês, de um russo, de um americano, de um brasileiro, eu preciso mandar isso para a África, eu preciso mandar fazer aquilo outro, tá? Sim, mas o que você precisa? Eu falei, eu preciso fazer isso sem ser preso. Enfim, ninguém riu lá, né? Gente, o fato é que tem uma dificuldade, sim, técnica, tecnológica, mas tem também uma dificuldade legal. E quem conversa comigo sobre a questão de empreendedorismo sabe que eu não só bato na tecla, mas eu insisto. Qualquer novidade que você se promove a executar, qualquer ineditismo, ele vai trazer um desafio no sentido de buscar uma regulação, de buscar uma legislação que atenda aquele negócio. Então, esse tipo de trabalho aqui é um trabalho que exigiu, né, na verdade exige ainda, um cuidado muito grande em relação à compliance, em relação à segurança jurídica, como qualquer negócio disruptivo, como qualquer negócio inovador. Porque é inovador. A legislação, ela atende, para quem é advogado, acho que tem alguns aqui, ela atende uma realidade já posta. Ela nunca antecipa a realidade. Então, a gente tem que provocar a situação para que haja algum tipo de regulação. E a gente teve um trabalho muito importante. O Lapaias foi importante para a gente nesse sentido. Pronto, esse é um ponto. A gente tem tanta coisa para falar desse trabalho, mas... ok. Terceiro ponto. Uma vez que a gente captura esse recurso, está muito claro a falta de eficiência na gestão desse dinheiro para, por exemplo, plantar uma árvore. Quanto custa plantar uma árvore? Quanto custa
produzir uma muda, quanto custa transportar essa muda, quanto custa literalmente colocar essa muda no buraco, quanto custa o manejo disso ao longo do tempo. Não por acaso, as atividades de reflorestamento são muito, mas muito ineficientes. Se planta milhares de árvores para ter talvez dezenas, centenas de árvores vivas depois de alguns anos. E a gente tem trabalhado justamente para garantir uma melhor eficiência desse resultado, sobre vários aspectos. Os verificadores, de como o dinheiro é utilizado, o próprio plano, que tipo de muda, em que circunstâncias, né? Tudo isso faz parte do nosso projeto. Repito, sou o cara de TI, né? Eu fiz o site com controle, enfim, a gente fez toda a plataforma, do qual a gente pretende, a partir já do próximo ano, incluir algumas tecnologias, aí entra o roadmap, né? Sair do vocabulário comum ou do lugar comum, né, que todo mundo coloca um monte de nuvens bonitas, blockchain, não sei o quê, é importante para a gente sim, mas não era naquele momento. Hoje, nós entendemos que para ser um issuer, né, um emissor de certificados, por exemplo, para empresas que pretendem investir, a gente precisa incluir alguns controles, como, por exemplo, tecnologias de controle como blockchain e tudo mais. Então, a gente deve investir nos próximos meses nesse sentido. E o fato é que... Tudo bem. O fato é que a gente conseguiu construir, então, uma solução que inverte esse processo, que tem um back-office completamente distinto, que funciona tudo online, que é bem difícil você estar lá, num lugar sem conexão, como é que eu vou capturar esse dado, como é que eu vou saber se aquela árvore foi plantada, enfim, tem uma série de questões aí relacionadas, mas o fato é que a gente tem um modelo de negócio do qual ele sustenta, né, do qual a gente tem procurado agora investimento. E essa jornada, né, do usuário, vou chamar assim, da captação do recurso, ela traz justamente um dos exemplos de disrupção, né? Se você hoje pretende investir num projeto de reflorestamento, ou fazer alguma atividade, ou promover algum tipo de ação, você é pior do que o cadastro do Bolsa Família. É uma coisa extensa, longa, vai te perguntar se você quer milhões de coisas. Então, a gente aplicou marketing digital, olha só, nem é tão novidade assim, mas a gente aplicou várias abordagens, várias estratégias para que a pessoa pudesse fazer isso com um clique, para que a pessoa pudesse fazer isso com cartão de crédito, para que a pessoa pudesse acompanhar isso online, para que a pessoa pudesse fazer isso com facilidade, até que quase que sem querer. Mas, mais do que isso, depois que ela faz a ação, a gente tem o storytelling e tudo mais, conta, mas depois que ela faz essa doação, aí sim a gente trabalha a questão, por exemplo, de emitir um certificado para que ela tenha algum tipo de compensação na prestação de contas com a Receita Federal, ou, por exemplo, compartilhar e a gente identificar. O Luiz trabalhou bastante na gamificação, então, por exemplo, se a pessoa faz uma doação, a gente tem o tracking para saber quais doações, a partir da dele, a gente conseguiu coletar, então dá para saber o impacto ou a influência de uma pessoa. Então, tem vários aspectos do qual, hoje, o nosso produto ele tem condição e capacidade de coletar dados para que a gente melhore. Né, ontem, se eu não me engano, aqui no NetWeek, teve uma palestra exatamente sobre isso, né, sobre gestão orientada a dados, ou decisões orientadas a dados. Toda e qualquer startup precisa trabalhar com dados. Muita gente acha que tem uma ideia incrível e tudo mais, mas no final das contas não valida, primeiro. Segundo, não faz um produto do qual se coleta dados. Então, todas essas lições, todo esse caminho que a gente percorreu, nos faz acreditar que esse seja o melhor momento do Open Forests. Por quê? Nós ainda temos 100% do nosso negócio. Nós não vendemos. Nós temos o MVP. A gente tem uma agenda com 2 investidores, um alemão, um francês, e uma mineradora que trabalha no Pará, enfim, para conseguir receber investimento. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho de muito alto nível, na minha modesta opinião, e nos preparamos para receber investimentos Série A já de primeira. Não estou falando de investimento semente, nem de anjo. A gente está falando em se colocar num patamar onde você consiga fazer um investimento de fato pesado. É claro que esse produto que eu mostrei aqui é um produto muito relacionado à captação de recurso, do qual a pessoa doa. A gente tem plataforma para empresas, plataformas, enfim, como eu disse, né, tinha aquelas três vieses, né, que a gente, enfim, 3 possibilidades de trabalho. Então, a gente focou nesse produto para justamente mostrar que era possível. E hoje, eu sou muito feliz e grato, né, enfim, eu quero deixar registrado não só a competência das pessoas que trabalharam comigo, mas principalmente a postura, mais uma vez, deles, de
de fazer um produto como esse nascer em 1 ano e pouco. Boa parte dele feito aqui dentro do BR Office, inclusive, meio tempo com a minha própria empresa. Então, eu gostaria de passar essa mensagem para vocês, a lição, lembrar: investimento não é tudo. Pelo contrário, investimento é responsabilidade, muito cuidado. Equipe, competências complementares, sim. Competência técnica, com certeza, mas muito mais do que isso, postura. Saber lidar com as dificuldades, saber lidar com os conflitos, isso é essencial para qualquer equipe. Terceiro, na verdade, repetindo, gente, apoio. Dinheiro não é apoio, dinheiro é dívida. Investimento é dívida. Bom, em novembro a gente vai participar de um evento de lançamento dos rios voadores. Não sei se eu vou estar na França ou aqui e tudo mais. Se eu estiver aqui, talvez a gente faça alguma coisa online. Sobre mercado, enfim, vocês estão mais do que convidados para quando isso acontecer. Eu gostaria de fechar fazendo uma comparação direta, aí sim direta, do mercado no Brasil com o mercado na França sobre as startups. Quem aqui tem startup? Vão trabalhar? Tudo bem, muito bom. Quem aqui pretende investir em startup? Já vai dizer que é rico. Colute também, muito bem. Um anjo, o cara é um anjo. Quem aqui já participou de algum programa de aceleração, já viu como é que funciona, participou de algum hackathon, competição? Não, perfeito, participou muito bem. Confesso que quando eu tive a chance e a oportunidade de trabalhar com essa competição, enfim, com o processo de aceleração fora do país, eu fiquei um tanto quanto assustado no Brasil. Isso porque, aí eu vou fazer um tom de desabafo, nós, na condição de empresário, todos vocês, enfim, imagino que a maioria seja empresário, temos uma responsabilidade social muito grande, muito grande. E, de fato, nós temos o poder de transformar a realidade, a nossa realidade, a realidade das pessoas. Porque o serviço que a gente presta é para elevar o patamar, é para mudar o patamar, é para mudar a realidade dos nossos clientes, de alguma maneira, beneficiá-los de alguma maneira. E a economia como um todo. Então, eu entendo a responsabilidade do empresário como talvez a maior responsabilidade social de todos os grupos que são representados no Brasil, mais até do que o governo. Eu tive 10 anos no governo, eu fui gestor público, inclusive, na área de tecnologia, fui diretor de programa de política pública. Teve área que eu controlei que tinha 360 pessoas, você imagina, um por dia, Tá, completo o ano, não faço nada. Então, o recado que eu queria deixar para vocês é justamente esse, de vocês entenderem a responsabilidade, o papel social que cada um de vocês tem na condição de empreendedor, e mais do que isso, entender o que de fato é desafio quando você cria um novo negócio. E abraçar essas dificuldades. E avançar dentro dessa sombra ou dessa chuva. Perfeito? Então, eu fico aqui muito feliz em compartilhar com vocês essa experiência, esse trabalho, mostrar que é possível fazer, mesmo que remotamente, mais do que isso, um trabalho que foi feito do Brasil para fora e de fora para o Brasil. Eu gostaria muito, esse aqui é o primeiro NEDweek, vão ter vários outros, e nos próximos, enfim, ano que vem, nos próximos anos e tudo mais pessoas, vocês estejam aqui para falar a história de vocês sobre como foi empreender, de como lidar com as dificuldades e principalmente de como superar os desafios. Isso aqui não é uma cartilha, não é uma lição de exatamente como fazer, não é lições que vale para todos de forma literal, mas eu tinha essa vontade, agradeço a BR Office pela iniciativa, parabenizo mais do que isso em convidar a sua comunidade de empresários para falar sobre o assunto e participem do evento, da abertura do Rios Voadores, que a gente vai estar junto lá. Muito obrigado.